Vamos lá, galera. Domingão, dia 19 de fevereiro de 2023. Então, o canal Aposta Tripla de volta para análises, palpites, bilhetes, né? Vamos deixar nossa tripla. Então, cara, fica ligado aí que vai ter muita dica boa nesse vídeo, né? Muitos jogos. Então, a gente separou 10 joguinhos desse domingão para analisar para vocês. Então, cara, antes de começar o vídeo, então já deixa aquele teu like, te inscreve no canal quem não é inscrito e ativa o sininho com todas as notificações. Então tá aí, meu amigo Diego. Como é que tá, Di? Tudo certo aí? Fala pessoal, tudo certo? Vamos para cima nesse domingão, grade cheia, vamos rodar o mundo, né? Então, sem mais delongas, bora para os jogos. Vamos começar com Atalanta e Lecce pelo campeonato italiano. Então, a gente vê aqui que é o confronto nos últimos 3 anos, né? 2 vitórias da Atalanta, uma vitória do Lecce, né? E jogos sempre movimentados, né? Tivemos aqui um 7-2, um 3-1 e um 2-1. Então, ambos marcam muito quente aqui também. Aqui a gente vê a race das duas equipes, né? A Atalanta aí nos últimos 10 jogos tem 5 vitórias, 3 derrotas e 2 empates. Já o Lecce com 4 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. A gente vê que a Atalanta aqui é terceira colocada, né? Então, distante também da líder Napoli, mas está na briga aqui por uma vaga direta na Champions, aí está muito aberta essa vaga. Então, a gente tem aqui até a Lazio aqui, né, disputando. Então, está a sexta colocada, 2 pontos atrás da Atalanta. E já o Lecce aqui, 13º, tá um pouco distante aqui da zona também, então está fazendo uma campanha aqui de meio de tabela. Então, a Atalanta em casa até não faz uma campanha tão ruim, né? Se for ver, perdeu para três postulantes, que é o título, né? O pessoal que briga ali por cima. E o restante aqui tem 5 vitórias, 2 empates. Já o Lecce fora de casa não faz uma campanha tão boa, né? Tem apenas 3 vitórias, tem 5 derrotas e 3 empates. Vamos para mais dados aqui. A Atalanta marcou 2 ou mais gols em 8 também, concedeu em 8, under 2,5 nas últimas 4, ambas marcam não nas últimas 4. Já o Lecce aqui marcou em 8, não perdeu em 8, over 1,5 em 9, under 3,5 em 9. Então aqui a gente tem uma Atalanta 2,95, Lecce 2,14 por jogo, né? A Atalanta faz quase 2 e toma um pouco mais de 1. Já o Lecce faz 1 e toma um pouquinho mais de 1. 0,5 HT 77, Atalanta 86, Lecce 1,5 82 para ambas as equipes. Já o 2,5 45 da Atalanta não é tão bom, né? E o Lecce pior ainda 32. O under 3,5 que 95% do Lecce, 73 da Atalanta. Vamos para as odds aqui. Temos uma Atalanta a 1,55. Então, para o trade no Match Odds, vem tentar buscar esse back, a equipe da Atalanta aí. Então, uma equipe jogando em casa, uma equipe bem forte, né? Faz uma campanha muito boa dentro de casa. Então, tentar buscar o back no primeiro tempo. E gols também interessante, né? O 2,5 aqui tá 1,90, né? Levar para ao vivo aí, esperar valorizar um pouquinho mais, pegar uma odd melhor, ou até mesmo 1,5 no ao vivo. Vamos para minha entrada pré. Daqui um criar aposta, peguei Atalanta para vencer e over 1,5 gols. Então a gente acostumado aí nos jogos da Atalanta aí no mínimo 2 gols, né? Então acredito numa vitória dentro de casa aí para seguir firme nessa briga e no mínimo 2 golzinhos. Meu palpite, meu placar 3-1 Atalanta. Perfeito. Já vamos tocar a ficha direto aqui pro campeonato francês. PSG contra o Lille. Então a gente vê aqui o histórico de confrontos, uma boa vantagem do PSG, né? 6 vitórias contra 2 derrotas, o empatezinho. E aqui a race das duas equipes, né? O Lille com uma race bem interessante, né? Com 5 vitórias, 4 empates e apenas uma derrota na race. E já o PSG aqui com as mesmas 5 vitórias, só que tem apenas um empate e 4 derrotas aqui da equipe do PSG, sendo 3 na sequência aqui, né? Então o PSG foi eliminado de forma precoce aqui para o Marseille. Depois perdeu aqui para o Mônaco de 3-1, né? Um jogo bem duro aí. Esses jogos aqui, o PSG jogou sem Mbappé, né? Então realmente sentiu falta ali
porque apesar da qualidade do Messi e do Neymar, eles não têm essa explosão mais, né, para definir as jogadas ali, ser o último homem, né? Então, cara, eles precisam realmente de alguém ali na frente ali para eles darem os passes ali e esse jogador concluir, né? Que no caso é o Mbappé, que tem muita saúde, né? Então, realmente o PSG sentiu muito a falta ali e acabou aí não conseguindo vencer seus últimos jogos, né? Já esse jogo contra o Bayern, que primeiro tempo foi um passeio do Bayern, apesar de ter ficado 0-0, né? O Bayern amassou, só deu Bayern no primeiro tempo. Segundo tempo ali o PSG voltou um pouco melhor, daí antes, depois, na verdade, tomou um gol, né? Já logo cedo, e daí depois desse gol, daí conseguiu dar uma reagida com a entrada do Mbappé também, que estava voltando de lesão, né? Ele acabou sendo preservado, mas como o negócio apertou, tiveram que botar o Mbappé e, cara, já mudou ali a cara do ataque ali. O PSG começou a criar oportunidades, teve chance de empatar, né? Teve 2 gols anulados. Bem no finalzinho ali, o Bayern teve um jogador expulso, que o Messi entrar na cara do gol ali, o cara deu uma tesoura nele ali. Então, cara, realmente é outro time com o Mbappé, né? Muita gente não gosta aí do Mbappé, mas, cara, a gente tem que admitir que é um, cara, um grandíssimo jogador aí, então vai ter muito aí futebol para mostrar pra gente aí no decorrer da carreira. A gente vê aqui na classificação, pessoal, PSG é o líder ainda, 5 pontos à frente do Marseille. Uma campanha muito boa, né? Mas, cara, já teve muito mais gordura aqui. Então, cara, tem que ficar esperto, senão, cara, vai acabar perdendo aqui essa primeira posição e ser constrangedor, né? Com investimento aí absurdo que o PSG faz, é obrigado a ganhar esse francesão aqui que é muito abaixo das outras ligas europeias, né? E o Lille vem ali na quinta colocação, né? Tentando se aproximar de uma vaga aqui da Champions League. Tá na briga, né? Então, vem fazendo aí uma campanha interessante. Então, pode sim entrar no bolo aqui, tem que pontuar. Vai ter esse confronto dificílimo contra o PSG, né? A gente vê que o PSG em casa não perdeu ainda. Então, o PSG como mandante muito bem aqui, né? São 9 vitórias e apenas 2 empates. E o PSG marcou no primeiro tempo, em todos os jogos, menos nesse aqui contra o Mônaco, que ele acabou empatando no segundo tempo, ele saiu perdendo. Então, cara, PSG quando joga em casa. Não, minto, desculpa, pessoal. Esse aqui também não marcou no primeiro tempo. Ele marcou no segundo tempo. Mas então foram esses 2 jogos. E então o PSG em casa, cara, começa muito forte aí. Então vale muito a pena assim ficar de olho em alguma coisa a favor do PSG, né? Ainda mais que não vai ter Champions agora na sequência. Então, cara, a torcida tá realmente o clima não tá legal lá. Mas, cara, vai jogar aí os três, né? Então, Messi, Neymar e Mbappé. Então é outro time e em casa é muito forte, né? Vai pegar o Lille que faz uma campanha boa fora de casa, né? Uma campanha interessante aqui com apenas 4 derrotas, mas a diferença aqui de elenco é absurda, né? Mais dados desse jogo, pessoal. O PSG marcou em 8 das últimas 10, concedeu nas últimas 6, então vem sofrendo gols aí a equipe do PSG, né? Principalmente as 3 últimas que acabou perdendo. Over 1,5 em 8 das últimas 10. E o Lille não perdeu em 8, marcou 2 ou mais gols em 6 das últimas 10. E over 0,5 HT em 8. Média de gols do PSG jogando em casa aqui. A gente vê que a média de gols é 3,27 e do Lille jogando fora de casa 2,45. As duas equipes com uma média de gols sofridos um pouquinho abaixo de um gol, né? E o PSG com ataque de 2,36 e o Lille 1,55, né? Então são ataques interessantes, principalmente aqui do lado do PSG, né? 0,5 AT do PSG 91%, muito alto, né? O e-mail 82 também muito alto e do Lille que 73 também são números bem interessantes para se buscar em um 0,5 e 1,5. É o que mais me chama a atenção aqui. A gente vê que o under 3,5 também é forte, mas sinceramente jogos PSG trabalhar under não
eu não gosto muito, né? Eu prefiro buscar pelo menos 2 gols aqui que tem um percentual aqui de acerto bem grande, né? Então, essa é a minha ideia, pelo menos buscar 2 gols nessa partida. Para o trade, pessoal, se realmente o PSG vier com os 3 ali da frente ali, o Messi, o Neymar e o Mbappé, eu venho sim tentar buscar esse back, a equipe do PSG, né? Principalmente no primeiro tempo, que a equipe é bem forte, né? Sempre marca o seu golzinho. Então é isso que eu venho trabalhar no trade aí, esse back a equipe do PSG. Já a minha entrada pré, pessoal, fiz um criar aposta aqui, né? Tentei pegar o mais seguro possível aqui. A gente viu que os jogos do PSG em casa, o PSG não perdeu nenhum jogo, né? Então vamos pegar aqui um dupla chance para o PSG. Mais de 0,5 gols do PSG no primeiro tempo, né? Apenas em 2 jogos o PSG não marcou. E mais de 1,5 gols, que apenas em um jogo não teve pelo menos 2 gols, né? Então o resto, todos os outros jogos tivemos 2 ou mais gols. Então é um criar aposta com uma odd bem boa pelo risco, né? Então, cara, acho que vale muito a pena. Essa vai ser minha entrada pré e o meu placar para esse jogo 3-1 para o PSG. Tá, então 3-1 PSG, que depende muito do Mbappé, né? Mbappé fazendo muita falta aí nesses últimos jogos. Vamos agora para a Premier League. Manchester United e Leicester. Tá contigo aí, Donelis. Vamos lá. A gente vê o histórico de confrontos, bem parelho, 3 vitórias para cada lado e 2 empates. A race das duas equipes, o United com uma race bem interessante, né? O United conseguiu esse belo empate aqui na Europa League contra o Barcelona, né? Jogando fora de casa. Teve um desempenho bem acima do esperado, assim, né? Jogou muito bem. Poderia até ter saído com a vitória, teve alguns lances, o VAR ali para os dois lados, né? Então, cara, para mim o VAR não foi muito bem nesse jogo aqui, mas, cara, foi baita jogo. Segundo tempo ali, foi os 4 gols, né? Foram no segundo tempo, então foi bem movimentado, bem interessante. E qualquer uma das equipes poderia ter saído com a vitória. Então, o United fazendo uma campanha muito boa, cara, muito boa aqui, né? Na race aqui perdeu apenas para que era líder na época, né? O Arsenal. Então, cara, muito boa a campanha da equipe do United. Já o Leicester aqui vinha numa sequência horrível, né? Numa sequência horrível e conseguiu emendar 3 vitórias seguidas, né? Uma pela Copa da Liga Inglesa aqui, né? Contra uma equipe que eu não sei nem que divisão é, mas depois venceu 2 aqui na Premier, então pegou uma moral, pô, 2 vitórias com de 4-2, 4-1, né? Essa aqui é até um pouco surpreendente, né? O Tottenham também ele gosta de inventar moda, né? Do nada ganha jogos difíceis, perde outros fáceis. Um pouco complicado aqui. A gente vê aqui na tabela de classificação, o United é o terceiro colocado, apenas 5 pontos atrás do Arsenal, mas o Arsenal tem um jogo a menos, né? Então ele também está 5 pontos atrás do City. Tá na briga, tá vivo, então tem que vencer, cara. A gente sabe aí que tem um jogo na sequência aqui, um jogo duríssimo, que é o jogo da volta contra o Barcelona. O primeiro jogo foi empate. Então, pode ser que dê uma poupada em alguns jogadores, mas, sinceramente, aí é um grupo jovem até, o do United ali. Não sei se vão ser poupados, assim, muitos jogadores não, cara. A gente vê aqui que o Leicester tá numa zona, conseguiu se afastar da zona de rebaixamento, tá longe aqui de uma briga por uma Europa League aqui, então tá ali numa zona meia morta ali, que não fede e não cheira. A gente vê que o United em casa, uma campanha excelente, são 8 vitórias, 2 empates e apenas uma derrota lá no início do campeonato. O United começou mal o campeonato, né? Começou com essa derrota, mas depois veio uma sequência muito boa em casa. Já o Leicester tinha começado muito mal, deu uma reagida aí, mas nada que chame muita atenção, né? Porque deu uma reagida, depois acabou perdendo 2 e venceu depois aqui o Aston Villa. Nada que chame tanta atenção aqui da equipe do Leicester.
Mais dados desse jogo, pessoal. O United marcou nas últimas 10, marcou 2 ou mais gols nas últimas 8, né? Então, pô, o United vem marcando aí, vem cravando, né? Pô, 2 gols aí ou mais nas últimas 8 é um número muito bom para quem vai buscar gols aí. Over 1,5 nas últimas 10. Então, nos últimos 10 jogos tivemos 2 gols e ambas marcam sim em 7 das últimas 10, né? Então, pô, vem fazendo seus gols, vem levando. Então tem sido jogos movimentados aí da equipe do United. Já o Leicester aqui marcou 3 ou mais gols nas últimas 2, né? Então os últimos 2 jogos movimentados. Concedeu em 8, concedeu 2 ou mais gols em 6 das últimas 10. Então uma equipe que marca geralmente 2 gols, vai pegar uma equipe que geralmente sofre 2 gols. Então vai dar um match aí, tem tudo aí para entrar esses gols aí do United. A gente vê que a média de gols feitos das duas equipes são iguais, né? 1,91. Então, quase uma média de quase 2 gols para as duas equipes. A diferença é que o United tem uma defesa bem mais sólida aqui, né? Mas sofre quase um golzinho por jogo. Já o Leicester sofre aí mais de 2 gols por jogo. Então, uma média bem alta de 4,18 gols e do United 2,64. 0,5 HT muito interessante, né? 73 a 82%. 1,5 muito interessante também, 82 e 100%. O próprio 2,5 muito alto aqui, cara, né? 73 e 73%. E daí, no caso, que o United já para por aí. Mais de 3 gols para o United é muito difícil sair, né? Geralmente os jogos são 2-0, 2-1, que é o que tem sido ali, mas com mais de 3 gols difícil. E da equipe do Leicester tem saído também mais de 3 gols, então já aqui, cara, é gols, buscar gols aqui, pelo menos até 3 gols, cara, aconselho, né? Quem for buscar aí um 2,5 tem muita chance de entrar. Ambos marcam também bem interessante aqui para as duas equipes, né? Principalmente com esses ataques fortes. Para o trade, pessoal, se o United vier aí com um time quente aí, né? Com Rashford, né? O Bruno Fernandes, o próprio Casemiro ali no meio, dá uma diferença bem forte para o time. Eu venho sim trabalhar alguma coisa a favor do United, né? Buscar esse back, alguma coisa do gênero. Mas se vier com um time misto aí, que pode ser sim que venha, o Leicester também é uma equipe que vem marcando muitos gols, então vamos me direcionar para esse 2,5. Vamos me direcionar para esse 2,5, porque eu acredito aí que as duas equipes acabem marcando nesse jogo, né? Então eu acredito no jogo sim movimentado. Então, me chama a atenção esse 2,5 para o trade. Já minha entrada pré, pessoal. Eu vou pegar aqui mais de um gol no primeiro tempo e ambas as equipes marcam. Deu uma oddzinha de 1,85. Então, cara, o United é muito forte em casa, mas tem sofrido gols aí direto, né? Com uma forma muito constante. E nesse jogo aí, tô acreditando aí que vai dar uma poupada assim, em alguns jogadores. Então ele tem tudo para fazer o seu golzinho, mas também levar um golzinho nessa partida. Então, cara, meu placar para esse jogo, vou fechar aqui em 2-1 para a equipe do United. Tá, então 2-1 para o United, vem fazendo uma grande temporada e fez um grande jogo contra o Barcelona. Vamos agora para a Bundesliga. Borussia Dortmund e Hertha Berlim. A gente vê que o confronto nos últimos 3 anos, uma vantagem do Borussia, né? Tem aqui 6 vitórias e apenas uma vitória do Hertha, né? Então o Borussia vem socando o Hertha aí, vem muito bem. E o Borussia aqui nessa volta, né? Essa volta aí na temporada aqui, emendou 7 vitórias seguidas, né? Então tá muito bem essa temporada. O último jogo contra o Chelsea foi um jogo equilibradíssimo. O Chelsea até merecia ter empatado esse jogo aqui. Nós até pegamos um green, nós estava no DNB Borussia. Mas, cara, foi uma mentira esse 1-0 aqui. O goleiro do Borussia pegou demais. Então o Chelsea merecia no mínimo um empate aqui, mas graças a Deus não empatou, né? E a gente botou o greenzinho no bolso. Mas o Borussia a gente vê que tá muito bem aí nessa volta. Já o Hertha aqui, né, voltou com 4 derrotas e venceu o Mönchengladbach aqui no último confronto de 4-1. Então o Borussia tá na briga, né? Tá vivo aqui na briga da Bundesliga, 3 pontos atrás do líder Bayern. E já o Hertha aqui é o 16º colocado,
estão lutando aí para escapar do rebaixamento, né? Então o Borussia em casa aí faz uma campanha muito boa, né? Tem aqui 7 vitórias, um empate e uma derrota, né? Já o Hertha tem apenas uma vitória fora de casa, o restante tem 7 derrotas e um empate, né? E chama atenção também o Hertha sempre tomando aquela coisa da Bundes, né? Sempre, no mínimo, aí 2 gols aí, o time costuma tomar, jogos do Borussia também em casa, também bem movimentados. No HT aqui, ó, apenas um jogo do Borussia não teve 0,5 HT, do Hertha aqui também teve 2 jogos que não teve o 0,5 HT, então sai bastante. Então, aqui, mais dados no Borussia, marcou nas últimas 8, marcou primeiro nas últimas 7, over 1,5 em 9, over 0,5 HT em 8. Já o Hertha concedeu primeiro nas últimas 4. Então, dado interessante aí, né? O Borussia marcou primeiro nas últimas 7, o Hertha concedeu primeiro nas últimas 4. Então, um dado interessante aí para estar a favor do Borussia, né? Buscar aquele back no primeiro tempo. O Hertha concedeu em 9, over 1,5 nas últimas 8, 0,5 HT nas últimas 8. O Borussia com uma média de 13,30, o Hertha 3, né? O Borussia média de 2 marcados para 1,30 sofridos, o Hertha 1,20 marcado para 1,80 sofridos. 0,5 muito bom de ambas as equipes, 90% e 80%. 1,5 80 e 85. O 2,5 60 do Borussia, 55 do Hertha. Vamos para as odds aqui. Então temos um Borussia 1,35, né? É uma odd baixa aí, mas vai pegar a fraca equipe do Hertha, né? Que principalmente fora de casa não vem fazendo bons jogos. E o Borussia em casa ali é brabo, vem cravando, vem vencendo. E no histórico ali entre as duas equipes também o Borussia vem muito bem. Então vem tentar trabalhar esse back a equipe do Borussia, né? Que também não é aquela equipe que dá aquele padrão de back, né? Mas dá para tentar buscar esse back aí. Over também me agrada, mas a gente pode ver aqui que o mercado tá ligado nisso, né? O over 2,5 que tá 1,53, então tá muito esmagado o over. Então, tentar buscar esse back equipe do Borussia aqui no trade no primeiro tempo. Já minha entrada pré, vamos pegar aqui um criar aposta. Borussia para vencer, Borussia ML, né? 0,5 HT e over 1,5 gols. Tá pagando 1,70. Então vejo muito valor aí. Aquele golzinho no HT, 1,5 e confiante que o Borussia vença essa partida, continue nesse bom momento aí e na briga pela Bundesliga, né? E meu palpite, meu placar, 3-0 Borussia. Perfeito. Então já vamos lá para Itália agora, né? Joguinho do Spezia contra a Juventus. Tá contigo, Di. Vamos lá então, Spezia e Juventus, 23ª rodada, os últimos confrontos aqui, 5 vitórias da Juventus, né? Então, um paizinho, né? E aqui a gente vê o Spezia, aqui a raiz do Spezia nesse retorno, tem aqui 4 derrotas, 3 empates, apenas uma vitória, né? Chama atenção também alguns jogos que pouco teve aqui, o joguinho contra a Atalanta, né? Que jogos contra a Atalanta tem que tirar da média, porque a Atalanta parece um time alemão, né? Vai para cima e toma gol, então sempre jogos overs. Mas tirando isso aqui, teve um 3-0 aqui contra a Napoli, 2-0, teve 2-2 aqui, o restante 0-0. Aqui a Juventus até tem uma race relativamente boa, né? Tem 6 vitórias, 2 derrotas, 2 empates. A Juventus ultimamente aí costuma ser bem under também. Daí tem esse jogo aqui também contra a Atalanta, que foi 3-3. E esse jogo do Napoli aqui, que a Juventus não viu a cor da bola, né? Tomou um 5-1. De restante aí, jogos com menos de 3 gols, né? Teve 2 jogos com 3 gols, de restante aqui, 1 e 1-1 aqui. Então a Juventus está acostumando ser bem under. Juventus que jogou a Liga Europa no último jogo, né? Empatezinho em 1-1 e vai jogar na próxima semana também. Liga Europa que muito provavelmente não, né? Com certeza é a única chance da Juventus de ganhar título na temporada, né? Juventus que, vocês sabem, foi punida, né? Com 15 pontos, então caiu para nono lugar. Então a Liga Europa é a chance viável da Juventus ganhar um título nessa temporada, que vai pegar o Spezia aí 17º. Então o Spezia dentro de casa não é um mandante nada bom, né? Tem apenas 2 vitórias, tem 3 derrotas e tem 6 empates, né? Uma equipe que empata bastante os pés. E a Juventus aqui fora de casa, até que não faz uma campanha tão ruim, tem 5 vitórias, 3 derrotas, 2 empates.
chama atenção, jogos tudo under, né? Teve só apenas esse jogo contra a Napoli aqui, que foi 5-1, de restante aqui no máximo 3 gols nos jogos da Juventus. Vamos para mais dados. Spezia não ganhou nas últimas 5, concedeu 2 ou mais gols nas últimas 5. Over 1,5 em 8, over 0,5 em 8. Juventus marcou primeiro nas últimas 4, ganhou o primeiro tempo nas últimas 4. Over 0,5 HT nas últimas 8, under 3,5 em 8. Então, 2,55 para o Spezia, 2,32 para a Juventus. Né? Chama a atenção do Spezia, sofridos 1,68 e a Juventus 1,55 marcados. O 0,5 HT, bom para o Spezia, né? 82 da Juventus já é um pouco fraco, 64. 1,5, 77, 64. 2,5 já muito baixo das equipes. O under 3,5 vem quente aqui, 73 e 82%. Vamos para as odds. Temos uma Juventus aqui a 1,64. Eu acho uma odd baixa aí para a Juventus aí, que não vem jogando assim tão bem, né? Para de repente buscar um back abaixo de 2, principalmente fora de casa. O que leva a crer aí que essa odd é mais baixa é mais o adversário, né? Os pés aí, que é uma equipe fraca. Então, cara, no match odds aí eu levaria cuidado aí, tomaria cuidado para buscar esse back Juventus a 1,64. Não gosto muito dessa odd. Vem tentar trabalhar nesse jogo aí um under. Tá? O 2,5 aqui tá 1,83. Então me agrada aí buscar esse under 2,5 ou um under 3 asiático. Me agrada bastante. Né? Vamos para minha entrada pré. Fiz aqui um criar aposta, como eu não gostei da odd da Juventus ali, né? Então fiz aqui um dupla chance para a Juventus. Um gol no jogo. Então Juventus tem que marcar aí no mínimo um gol. Um under 2,5 no HT e um under 3,5 no jogo. Então a gente viu aí que a Juventus tá sendo bem under aí nesses últimos jogos. E confie que no mínimo um gol a Juventus faça aí, né? E um dupla chance que não perca esse jogo. Tá pagando 1,78. Para mim tem muito valor. E meu palpite, meu placar, vamos no 1-0 Juventus. Perfeito. Então agora vamos para a La Liga. Joguinho aqui do Atlético de Madrid contra o Atlético Clube, né, o Bilbao. A gente vê aqui o histórico de confrontos bem parelho, né? 3 vitórias para cada lado e 2 empates. E aqui é a race das duas equipes, né? O Atlético de Madrid com uma race boa, né? 6 vitórias, 3 empates, apenas uma derrota para o líder Barcelona. Já o Atlético Clube aqui, uma race também interessante, 5 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. Então, uma race boa também o Atlético Clube Bilbao. A gente vê aqui que o Atlético Madrid está na 4ª colocação, né? Então, tá na zona da Champions, conseguiu abrir uma vantagemzinha aqui pro Betis, mas, cara, tem que pontuar, né? Pontuar e tentar encostar aqui no Sociedad. Título, vamos descartar, né? Não tem muito o que fazer, mas tem que tentar aí garantir essa vaga aqui na Champions. E já aqui pro Atlético Clube, complicado, cara. Tentar buscar essa vaga na Champions aqui eu acho um pouco difícil, né? Tá apenas 6 pontos, mas mesmo assim, adversários duros aqui, né? Então, mas dá para sonhar, né? Dá para sonhar, ou pelo menos buscar aqui uma vaga aqui na Europa League, que já estaria aqui, eu acho, mais no tamanho do Atlético Clube. A gente vê aqui a race do Atlético de Madrid jogando em casa. Não é a melhor race do mundo, né? A gente vê aqui que mas ele acabou perdendo aqui para times fortes, né? Perdeu para o Barcelona, perdeu para o Real Madrid. Cara, Vila Real, mas dá para aceitar, né? E de resto aqui, consigo 4 vitórias, 3 empatezinhos, então não perde muito em casa, né? Então, mas também empata bastante, e jogos com pouquíssimos gols, né? O único jogo que movimentado foi esse aqui, 4-1, de resto, com 2 ou 3 gols. Nada muito especial aqui em gols da equipe do Atlético de Madrid. Já o Atlético Clube, que fora de casa, não faz uma campanha muito boa também, né? 3 vitórias, 3 empates e 4 derrotas.
Teve alguns jogos movimentados aqui no início, né? 4-0, 4-1, né? Depois tomou 4 aqui do Barcelona jogando fora de casa. Então não é um time que faz uma campanha tão interessante aí, difícil marcar gols aí, né? Não marca muitos gols fora de casa. Claro, teve esses 2 movimentados que eu citei antes, mas de resto aqui o máximo que fez foram 2 gols, né? Então uma equipe, um visitante aí que não é muito forte, não. Mais dados desse jogo. A gente vê que o Atlético de Madrid marcou nas últimas 7, marcou primeiro nas últimas 6. Então, cara, isso aqui é um dado interessante para quem vai buscar esse backzinho ao Atlético de Madrid. Under 13,5 nas últimas 10, né? Então, como eu falei, Atlético de Madrid é muito under, né? A gente tem pego direto essa linha aqui e tem entrado, bom, simplesmente entrou nas últimas 10, né? Então, só para vocês terem uma ideia. Ambas marcam não em 7. Então, cara, como faz poucos gols, aí leva poucos gols também. São jogos under. Difícil entrar, ambos marcam, né? Atlético Clube que concedeu o primeiro nas últimas 5. Então já tem aqui o primeiro match do dia, né? Um time concedeu o primeiro nas últimas 5 e o outro marcou o primeiro nas últimas 6. Então já gostei dessa informação aí para trabalhar alguma coisa a favor do Atlético de Madrid, né? Então a gente vê aqui que a média de gols do Atlético de Madrid é 1,43 feitos, 0,81 sofridos, né? Sofre menos de um gol por jogo. E já o Atlético Clube aqui, 1,48 feitos e um gol sofrido, um pouquinho mais. Uma média de 2,24, uma média de 2,52, 0,5 e 1,5. Nada chama muita atenção aqui, né? Tudo bem parelho, assim, nada que chame tanta atenção, a não ser esse under 13,5 aqui, 90%, 62%, que seria o mais forte entre as duas equipes. E, cara, para mim aí, jogos do Atlético de Madrid, mesmo às vezes o adversário sendo um pouco mais over, o Atlético de Madrid faz o jogo ficar under. Então, é interessante, sim, quem trabalha no under, buscar aí esse underzinho nesse jogo. Para o trade, pessoal, o que eu venho trabalhar aqui? Cara, a minha ideia é trabalhar esse lei, a equipe do Atlético Clube aqui, está numa odd interessante para se trabalhar esse lei. E o bom do lei aí que, pô, como as equipes são under aí, e difícil aí ter gols, a gente pode aí só lucrar nessa correção dessa odd, né? Acredito sim no Atlético de Madrid dominante, com a posse de bola, jogando em casa. E a gente tem ali também os dados a nosso favor, né? Que o Atlético de Madrid geralmente sai na frente, o Atlético Bilbao geralmente sai perdendo. Então, cara, a gente pode ainda ser agraciado com esse gol aí já no primeiro tempo. Então, essa é a minha ideia, trabalhar esse leizinho a equipe do Atlético Bilbao. Já minha entrada pré, pessoal, eu fiz aqui um dupla chance para o Atlético de Madrid, né? Jogando em casa, e um under 13,5 gols. Então a gente viu ali que nas últimas 10 partidas do Atlético de Madrid foram todas under 13,5. Então vem bem forte esse under. E, cara, é uma dupla chance aí, caso o joguinho fique se arrastando no 0x0, que o Atlético de Madrid gosta de arrastar os jogos 0x0 até o finalzinho para fazer o seu gol. Caso não faça, terminar 0x0, não tem problema. A gente bota esse lucro no bolso aí. Então essa vai ser minha entrada pré. E o meu placar para esse jogo, aquele clássico do Atlético de Madrid, 1x0, um gol aos 85. Tá aí 1-0 pro nosso querido Atlético de Madrid. Eu achava vai ser 0-0. Tudo é possível, né? Fechou, pessoal. Vamos agora para Portugal, jogo do Braga e Arouca. Tá contigo aí, Donelis. Vamos lá. O Braga aí que venceu os últimos 4 confrontos, né, nos últimos 3 anos. E aqui a gente vê a risco das duas equipes, né? O Braga que vinha numa sequência fenomenal, acabou tomando uma paulada pro Sport. O Braga é assim, né? Quando se é para perder, ele perde, né? Não tem essa frescura aí de perder por um gol, 2, aí ele gosta de ser espancado, né? Perder de pouco não é com eles. Já tinha tomado 5 de Sport antes, daí tomou 5 de novo do Sport. Daí voltou aí, daí ganhou, conseguiu aqui eliminar o Benfica aqui
na Copa da Liga Portuguesa lá. E daí depois venceu o Marítimo. Daí, cara, foi aqui na Europa League, jogando em casa. Tomou um golzinho no final do primeiro tempo. Segundo tempo teve jogador expulso, aí desandou o Maionese, cara. E tomou 4-0 da Fiorentina. Aqui já era, tem que fazer. Jogo da volta não precisa nem ir, né? Não precisa nem ir. E não vai reverter, não vai tocar 5 na Fiore lá na Itália. Então passou essa vergonha em casa. Agora então é focar aqui na Primeira Liga aí. Tá brigando pelo título ainda, é difícil, a gente sabe que é difícil. Mas, cara, se conseguir garantir essa vaga aí na Champions League aí, que tá na mão aí do Braga, né? É só não ratear, né? Por enquanto ele tá aqui na pré-Champions, né? Então, cara, dá ainda para brigar aqui com o Porto aqui e com o próprio Benfica aí, se bobear, dá para passar. Então é a única coisa que o Braga tem para fazer aí, é focar aqui na... Claro, tem a Liga ali ainda, mas, cara, isso aí não interessa em nada. O importante aqui é o campeonato português aqui. Então, cara, tem que vencer. Vai pegar a equipe do Arouca aí, não é uma equipe boba, né? Vem aí na 7ª colocação, mas o Braga é muito superior, né? Jogando em casa, aquela coisa toda. A gente vê aqui que a race do Braga em casa é muito boa. Tem esses 2 tropeços aqui, né? E um empatezinho com o Sport, mas de resto aqui 6 vitórias. E o Arouca fora de casa não assusta muito, não. Apenas 2 vitórias, né? E perdeu poucas também, né? Perdeu apenas pro Benfica e pro Porto, né? Então, só perde para time bom. Mas tem muitos empates, né? Então, muitos empates. Então, cara, mais dados dessa partida aqui. O Braga marcou em 8 das últimas 10, ganhou 8, concedeu nas últimas 6, né? Então, apesar de estar ganhando, tá levando os golzinhos aí. Over 2,5 em 8. Então, pô, tem rolado muitos gols aí nos jogos do Braga. 8, em 8 jogos tivemos 2,5 aí dos últimos 10. E over 0,5 HT em 8 também. Pô, 0,5 HT vem forte. Já o Arouca, over 1,5 em 9, também interessante. 0,5 HT em 9. Então, cara, espero uma partida movimentada, hein? Uma partida com gols. E é pelos números, a gente vê que as equipes aí com médias excelentes, né? 13,5, o Arouca com uma média de 3. E aqui chama atenção uma média muito boa de gols marcados pelo Braga e o Arouca aqui quase de 2 gols sofridos. Então aí um match bom também aí. Tem tudo aí para rolar, pelo menos aí uns 2 golzinhos da equipe do Braga. 0,5 HT 80% e 90%, o e-mail 90% para as duas equipes. O 2,5 bem interessante também, como eu falei antes, né? 80% e 60%. Então, cara, interessante buscar pelo menos até 3 gols eu aconselho sim buscar nesse jogo. Tem tudo para entrar, ainda mais aí que o Braga, depois de tomar essa paulada aí, vai vir com foco total aí e querendo dar uma resposta para o seu torcedor, né? Depois de ter apanhado em casa aí, a gente sabe que geralmente os times vêm mordido e vem aí, vai ter que descontar no Arouca, né? Não tem o que fazer, é o próximo da fila. Pro trade, pessoal. 1,42, 1,44 aqui para o Braga jogando em casa, uma equipe muito forte, disputando o título. Vai pegar o Arouca ali que está querendo chegar perto do grupo de cima. Mod um pouquinho baixa, mas, cara, o Braga é muito superior, então eu venho sim buscar esse back, a equipe do Braga, né? Vou tentar ir buscar janelas de oportunidade para estar a favor da equipe do Braga, que é muito forte em casa e geralmente já marca no primeiro tempo. Cara, caso o Arouca me surpreenda, esteja conseguindo atacar, finalizar, ter posses ofensivas longas aí, daí eu vou acabar saindo dessa posição de back, né, que não é interessante, e vou para essa dos gols aqui, cara, que também vem muito quente esse 2,5. Então é esses 2 cenários que eu vou ficar de olho. Se o jogo estiver muito aberto, aí, trocação, vou para o 2,5. Se o Braga estiver dominante, vou trabalhar aí a favor do Braga nesse back. Não tenho ideia de trabalhar contra o Braga mesmo, aí o Arouca estando melhor aí, não me chama atenção em trabalhar contra o Braga jogando na sua casa. Já minha entrada pré, pessoal, o que eu fiz aqui? Eu fiz um criar aposta,
né? Peguei um dupla chance para a equipe do Braga, um 0,5 HT e 1,5 gols no jogo. Cara, baseado nos dados ali, vem muito forte esse 0,5, esse 1,5. Então, acredito que esse aqui bata com muita tranquilidade. E eu não peguei a vitória do Braga. Estou confiante sim na vitória, mas eu não peguei a vitória porque o Arouca empata muito, né? Então, muitos empates. Então, só perdeu para o Benfica e para o Porto, mas ganhou apenas 2 também, né? Então, como são muitos empates, como um pouco mais na cautela. Então, peguei esse dupla chance. Cara, acho que é uma entrada bem segura. Tem tudo para bater. E o meu placar para esse jogo, 2-1 para a equipe do Braga. Tá, então 2-1 para o Braga. Fechou a análise do Dornelles. Vamos agora para o Paulistão. Viemos aqui para o Brasil. Jogo do Santos. Santos e Portuguesa pela 10ª rodada do Paulistão. Não tivemos confronto nos últimos 3 anos. O restante aqui, confronto, pô, leva vantagem do Santos, né? Ser um pouco maior aí, né? Mas jogos movimentados aí, né? Jogos movimentados, ambos marcam, rola bastante. Então a gente vê que o Santos não tá. Olha essa race do Santos, né? Venceu apenas 2 essa temporada. Tem aqui 3 derrotas e 4 empates, né? Já a Portuguesa aqui muito mal também. Portuguesa nessa temporada aqui, ó, venceu apenas uma, tem 5 derrotas e 3 empates, né? Mas a Portuguesa, apesar de não vencer, né? Costuma fazer seus golzinhos, né? Aqui, ó, bateu, ambos marcam. Contra o Corinthians não bateu, mas aqui contra o Guarani bateu. Contra a Portuguesa não. Água Santa e São Paulo bateu. Fez gol contra o Bragantino, né? Só não tomou. Ituano aqui bateu e na estreia não fez gol. O Santos aqui também está tropeçando bastante, né? Bastante jogo do Santos rolando. Ambos marcam. Quando perde também marcou seu golzinho. Te ver aqui que o Santos em casa, que teve 2 vitórias, 2 empates, né? 2 jogos, ambos marcam e 2 não. Já a Portuguesa aqui em 4 jogos fora de casa, 3 derrotas, 1 empate. Nos 4 jogos rolou, ambos marcam. Então, costuma pelo menos deixar o seu golzinho. Já mais dados aqui, Santos concedeu em 8, não ganhou em 8, over em 8, under 3,5 em 8. Então, jogos do Santos aí sendo no máximo os 3 gols. Já a Portuguesa não ganhou nas últimas 6, under 3,5 em 8 também. Então, a gente tem 2 médias aqui relativamente baixas, né? 2,22 para o Santos, 2,33 Portuguesa. As duas equipes fazem 0,89 e tomam quase 1,5 gols por jogo, né? Então a gente tem o 0,5 HT, 67% cravado para os dois, 1,5 78 também para os dois. O 2,5 aqui muito ruim. O under aqui chama atenção, né? Esse under 3,5 aqui, 78, 89%. Ambos marcam aqui, ó, 67, 56%. Um lado interessante. Vamos para as odds aqui, o mercado não está aberto na Betfair ainda, né? Então, sem liquidez nenhuma. Vamos se basear aqui pela Betano. Nós temos um Santos a 1,57 contra a Portuguesa 5,90. Então, essa odd do Santos aqui muito baixa, né? Relativamente tá essa odd aqui por causa do adversário, né? Portuguesa aí que vem muito mal e também não consegue ganhar nenhum jogo, praticamente. Mas anda fazendo seus golzinhos, né? Então, no match odds eu fico de fora. Me chama a atenção o mercado de gols, né? O 2,5 aqui é 2,15. 1,5 tá partindo de 1,39. Então, me agrada bastante esse 1,5 no ao vivo. E é o que eu venho trabalhar nesse jogo aí no ao vivo. Já minha entrada da pré, vou ser um pouco mais ousado aqui, vou pegar esse ambas as equipes marcam. Então, nos jogos da Portuguesa fora de casa, bateu em todos, tá pagando 2,12. Então, uma odd muito boa aí para se trabalhar aí num Santos que não tá nada confiável, né, nessa temporada, tá tropeçando demais. Então, torcer para no mínimo mamar um golzinho aí e fazer um golzinho dentro de casa. Meu palpite, meu placar 2-1 Santos. Perfeito. Então tá aí a análise do Di. Vamos para o próximo jogo aqui. Roma e Verona pela Serie A, né? Pelo Campeonato Italiano. Tá contigo, Di. Vamos lá então, Roma e Verona. Confronto nos últimos 3 anos aqui. 4 vitórias da Roma, 2 vitórias do Verona, um empate. Então aqui a Roma numa race não
tá mediana, né? Em 5 vitórias, 3 derrotas, 2 empates, né? Roma costuma ser bem under também em seus jogos, né? Vou ver que apenas nesse jogo contra o Milan saiu 4 gols, de restante, no máximo 3 gols. Teve jogo que nem isso, né? 2 gols e 1 gol aqui, né? Já o Verona aqui tá numa race também bem ruim, né? Apenas 3 vitórias, 3 derrotas e 4 empates. Um time bem under também pro lado do Verona. Então, Roma quarta colocada, né? Tá na briga aqui na vaga da Champions. Já o Verona aqui, 18º. Então, é o pior visitante, a equipe do Verona, né? A gente vê aqui a race da Roma em casa, 6 vitórias, né? 3 derrotas e um empate. Nenhum jogo com mais de 3 gols. Apenas um 3-0 aqui. De restante 1-0, 2-1, 2-0, 1-1. E o Verona fora de casa aqui muito mal, nenhuma vitória, né? 6 derrotas e 4 empates. Jogos com no máximo 3 gols aqui também, né? Nenhum 0-0, no máximo 3 gols. Bastante 2-0, 1-1 aqui no jogo do Verona. Vamos para mais dados. A Roma marcou em 9, under 3,5 nas últimas 8, 0,5 HT em 8. O Verona under 3,5 nas últimas 10 e 0,5 HT nas últimas 8. Então temos uma Roma aqui, média de 2,18, né? Muito baixo. Faz 1,32, toma 0,86. O Verona aqui um pouquinho mais alto, né? Mas é por conta dos gols sofridos. 2,41 por jogo, 1,50 sofrido para 0,91 feito. Então 0,5 HT bom de ambas as equipes, 82%. 1,5 da Roma, 68%, do Verona, 82%. Já o 2,5 aqui muito fraco de ambas as equipes. Chama atenção esse under aqui, vem muito bem, 86,91%. Vamos para as odds. Temos aqui uma Roma 1,7, o Verona a 6,4. Então, no match odds eu fico de fora. Não vou trabalhar esse back Roma aí, porque também a Roma tem um jogo contra o Salzburg aqui, né? Perdeu o primeiro jogo pela Liga Europa, então vai jogar em casa. Então, não sei se a Roma não vai, de repente, dar uma poupada aí, né? Nesse jogo do italiano. Então, me deixa com o pé atrás nesse back. Caso a Roma venha com o time titular, acho que vale a pena aí tentar buscar um back, equipe de Roma. Se não, cara, eu acho que esse under aqui vem bem quente, o 2,5 aqui, 1,70. Então, acho que eu venho trabalhar esse under aí nesse jogo. Já minha entrada pré, vou fazer aqui um criar aposta, dupla chance Roma, um gol no jogo e um under 3,5 no jogo. Então tá pagando 1,70. Então vejo muito valor nessa entrada. Meu palpite, meu placar, 1-0 Roma. Perfeito. Então tá aí a análise do dia. Então vamos para o nosso último jogo do dia. Joguinho da La Liga, Barcelona e Cádiz. A gente vê aqui o histórico de confronto. O Cádiz venceu 2 vezes o Barcelona, 2 empates e daí uma vitória do Barcelona por 4-0. A gente vê a race das duas equipes, né? Barcelona com uma race muito boa, 8 vitórias e apenas 2 empatezinhos. E já o Cádiz aqui com uma race até interessante, né? O padrão do Cádiz, com 5 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. A gente vê aqui a tabela de classificação. O Barcelona é o líder, né? Com 56 pontos, 8 pontos à frente aí do Madrid. Então, fazendo uma campanha muito boa aqui na La Liga, né? É o líder geral, líder em casa, líder como visitante. Então, aí, muito boa campanha do Barcelona. Já o Cádiz aqui com uma campanha aí tentando se afastar aí da zona do rebaixamento, né? Tá bem pertinho aqui. Então tem que tentar pontuar para não cair para a segunda divisão. A gente viu o Barcelona em casa, campanha fenomenal, né? Então aí são 8 vitórias e 2 empates. Então, campanha excelente. E já o Cádiz apenas 2 vitórias fora de casa, 2 empates e são 6 derrotas, né? Campanha bem fraca como visitante e vai pegar aí o líder do campeonato. Mas aquele detalhe, né? Aquele detalhe para esse jogo aí é o próximo jogo. Então, o próximo jogo do Barcelona é um jogo importantíssimo aí para a temporada. O Barcelona não conseguiu vencer o United jogando em casa, então vai ter que tentar fazer o crime
fora de casa, jogo difícil, jogo duro, então vai ser complicado aí. Então, provavelmente o Barcelona deu uma poupada aí nos seus principais jogadores, principalmente os mais velhos, né? Tipo o Lewandowski, que com certeza vai ser poupado. Não sei se talvez o Jordi Alba, talvez algum outro ali, mas tem muita gurizada no Barcelona, né? Essa é a vantagem do Barcelona. Mas com certeza vai dar uma rodadinha no elenco aí para foco total nesse jogo aí, que é jogo de mata-mata, né? Então não tem que fazer, né? Tem que tentar ir lá vencer o United. Então talvez dê uma poupada, sim, a equipe do Barcelona. Mais dados desse confronto aqui. A gente vê que o Barcelona marcou primeiro nas últimas 10. Então, pô, quem está trabalhando esse back ao Barcelona está lavando a égua, né? Então, marcou apenas nos últimos 10 jogos primeiro. Marcou, obviamente, nas últimas 10. O Cádiz marcou em 8, né? Até, pô, uma equipe aí que não vem vencendo tantas, vem marcando seus golzinhos, né? Under 13,5 em 8, né? Então, bem under também. Mas aquele golzinho no primeiro tempo tem enrolado também, enrolou em 8 jogos dos últimos 10. Então, o HT está forte na equipe do Cádiz. O Barcelona aqui jogando em casa tem uma média de 2,30 gols, o Cádiz 2,40 como visitante. E aqui deu um match aqui, né? Pô, o Barcelona 2,20 de gols marcados e o Cádiz com quase 2 sofridos. Um ataque muito fraco, né? Um pouquinho mais de meio gol por partida. E o Barcelona aqui com uma defesa em casa muito boa, né? Então, a cada 10 jogos toma um gol. Cara, isso aqui é uma média fenomenal aí, fenomenal do Barcelona como mandante. O 0,5 HT 70% e 50%, 1,5 70% e 60%, o 2,5 50% e 40%. Então a gente vê que são equipes aí que é 2 gols e olha lá, né? A gente vê que o 2,5 é bem fraco para as duas equipes e o under 13,5 fortíssimo, né? 80% para as duas equipes. Então, cara, chama muita atenção aí esse under nesse jogo. Para o trade, pessoal, o que eu venho buscar no trade? Cara, 1,23 para o Barcelona. Mas, cara, sinceramente, não tem que inventar aqui, meu. Mesmo o Barcelona rodando o elenco, o Barcelona vem fazendo uma campanha espetacular, né? Espetacular na La Liga como mandante. Então, não tem outro cenário a não ser vir buscar aqui um back a equipe do Barcelona, né? Acredito sim que vai dar padrão. O Barcelona já, começa ali seus jogos em casa pressionando. Então, ainda mais contra uma equipe muito fraca, né? Acredito que o Barcelona já queira resolver essa parada já no primeiro tempo, para se tiver que poupar algum jogador ou outro, já saque aí no intervalo. Então vamos ver se dá esse padrão para a gente tentar trabalhar a favor do Barcelona no primeiro tempo. Gols, vou ficar de fora, né? O Barcelona tem sido muito under essa temporada, então tem entrado direto o under 13,5, então gols, fico de fora, pessoal. Já a minha entrada pré, pessoal, fiz um criar aposta aqui. Esse criar aposta tu pode pegar aí e olhar ali, bateu em todos os jogos do Barcelona no campeonato, jogando em casa. Simplesmente em todos. Barcelona não perdeu nenhum jogo em casa, né? Então, dupla chance, bateu em todos. Mais de 2,5 escanteios no primeiro tempo, bateu em todos, né? A gente até pegou essa entrada na Europa League, esse mais de 2,5 cantos. Só esse mais de 2,5 cantos na Europa League tá pagando uma odd de 1,95. Não, era 2, né? Daí deu uma baixadinha para 1,95. Então, cara, absurdo. Tá pagando muito bem, bateu. E menos de 4,5 gols. Bateu em todos os jogos do Barcelona como mandante. Então, cara, muito valor se criar aposta. 1,90 odd, uma odd altíssima. Então, e o meu placar para esse jogo, gurizada, 2-0 Barça, para não forçar a musculatura. Tá, então, e segue o líder, né? Segue o líder aí. E na La Liga lá o Barcelona tá cruel. Beleza, pessoal? Então, domingão de análise era isso. Vamos agora para nossa tripla, né?
Nossa tripla aí no dia de hoje está contigo aí, Dornelles. Vamos lá. Joguinho do Paris Saint-Germain e Lille. Vamos pegar um dupla chance pro PSG. Barcelona e Cádiz. Vamos pegar um resultado final Barcelona, né? Um ML, que é a vitória do Barcelona. E Atalanta e Lecce. Vamos pegar aqui um mais de 1,5 gols. Então deu uma oddzinha de 1,87 a nossa tripla pro domingão. Tá, então 1,87 na tripla da cautelinha aí, só no básico, para dar green, né? Fechou, pessoal? Então agradecer quem vem nos acompanhando aí, mais de 50 minutos de vídeo. Então 10 análises de jogos aí, muito valor para vocês. Vamos para nossa dica top, né? Dica top tá quentinha, né? Porque ela veio recém, ela tava aqui no banner aí. Então tá aqui, ó. É o brabo, é o líder da La Liga. O Barça tá brabo lá na La Liga, lá, ó. É o bravo, não adianta. É o brabo, é o Barça, pai, é o Barça. Pô, esses cantos aí no primeiro tempo aí tá batendo direto. Então, muito valor. 1,90 aí, casando com dupla chance e under 4,5. Então, para nós é o que tem muito valor nesse domingo aí. Fechou, pessoal? Grande abraço aí, não esquece de deixar teu like.